O texto a ser meditado se encontra no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 4. Então disse o rei: o que me pedes agora? Então eu orei ao Deus dos céus. Falar sobre a história deste servo em Suzã, na fortaleza ali do reinado Pérsia. A Bíblia diz que Neemias era copeiro do rei. Os seus antepassados foi levado ao cativeiro na Babilônia. Ali ficaram presos por muitos anos. E Neemias nasce no cativeiro babilônico. A palavra diz que, com o passar dos anos, Neemias nasce ali, cresce ali, naquele local, começa a ganhar a confiança das pessoas e chega a esse cargo tão importante, copeiro do rei. Era um dos cargos de mais importância em um reinado para uma pessoa. Afinal, saiu da condição de escravo para agora ser copeiro do rei Artaxerxes. Não era algo normal. Deu-se um plano na vida daquele homem. E por isso levou aquele cargo de alta confiança. O propósito de Deus era grande na vida daquele servo. E com o passar dos anos, por ser copeiro, um ótimo salário, ele foi ganhando para si benefícios, riquezas. Comia da melhor comida, bebia da melhor bebida, tinha os seus melhores aposentos e um alto salário. Quem busca informação sobre ele até chega às informações que ele já era um homem muito rico. E agora, ele, certo dia, na fortaleza ali, no palácio, Anani, um dos seus irmãos, juntamente com alguns judeus, veio encontrar com ele. E a pergunta dele foi muito direta aos seus irmãos, a Anani também. Como que está a situação do povo do Senhor? Como é que está lá em Jerusalém? Como é que está o povo de Israel? E ali eles responderam a pergunta de Neemias. Disse: Neemias, a situação lá não está boa não. Os muros estão fendidos e as portas de Jerusalém queimadas a fogo. O povo está em grande opróbrio, em grande miséria. Naquele momento, Neemias se coloca perante o Senhor e começa a chorar e a chorar. Durante 4 meses, esse servo do Senhor se apresenta perante o Senhor, orando e jejuando. Ele começou até a comentar e falar com o Senhor: Senhor, eu sei o que está acontecendo com o povo por desobediência do povo. Porque o Senhor disse a Moisés: se o povo se dispersasse, se o povo deixasse os teus concertos, os teus mandamentos, o Senhor os deixaria, e ele seria disperso pelo mundo. Mas se o povo se voltasse para o Senhor os perdoaria e os traria de volta. Ó Deus, tenha misericórdia do teu povo. O Senhor lembra que no passado o Senhor fez essa promessa a Moisés. E a palavra diz que agora ele, servindo ao rei Artaxerxes, em um certo dia, e ele ali, primeiramente, prova do vinho e ofereceu ao rei, porque era uma questão até de segurança para o rei. Naquela época, alguns reis eram envenenados através da comida e da bebida. Então, primeiro, o copeiro tinha essa função. O cargo corria o seu risco, mas que todo mundo que desejava ter pelas suas regalias, as suas boemias, né? Podemos dizer assim. Havia essa mordomia a essas pessoas. Mas Neemias agora, ele é tomado de um sentimento que pelas pessoas é até incompreensível.
Afinal de contas, ele estava no palácio onde tudo, nada faltava para aquele servo de Deus. Nada faltava para aquele servo de Deus. Como agora? Ele agora começa a orar ao Senhor, o Senhor começa a colocar um novo propósito dentro do seu coração. E o texto que nós lemos, o rei faz, quando o rei percebe que Neemias vem servir a ele, o rei fala assim: mas Neemias, o que está acontecendo com você? Que tristeza é essa? Isso não é doença, senão tristeza de coração. Porque a palavra diz que antes ele nunca apresentou triste perante o rei. Ou seja, ele exercia um trabalho, uma função ali, mas com muita alegria e gratidão por estar vivo. Mas o interessante é que antes de eu entrar nesse detalhe, Neemias ele chega a falar com o Senhor na sua oração, nesses 4 meses de oração e jejuns. Ele chega a dizer: Senhor, eu e a casa do meu pai pecamos contra o Senhor. Mas como assim? Se Neemias nasceu na Babilônia e o povo foi disperso muito antes do nascimento de Neemias, através do rei Nabucodonosor, quando o rei invade a Babilônia, o exército babilônico invade Israel e leva o povo cativo. Neemias nasceu na Babilônia. Como assim ele diz que eu e a casa do meu pai, nós pecamos contra o Senhor? Na verdade, quando nós somos omissos na realização da obra de Deus, quando nós não nos voltamos para um propósito de Deus na nossa vida, para Deus a omissão, o estarmos calados, já é algo que desagrada muito a Ele. Então por isso ele diz: eu pequei, Senhor. O período que eu me calei, o período que eu não falei do Senhor, o período que eu não orei pelo povo que está em grande miséria, o período que eu só me preocupei em ter benefícios, ganhar dinheiro aqui na Pérsia, e eu não me lembrei desse povo, eu não chorei por esse povo, então eu e a casa do meu pai pecamos contra o Senhor. Os meus pais, os antepassados, pecaram pelo fato de ter entrado pelo caminho da desobediência. E eu pequei por ser, nos dias de hoje, omisso. O Senhor quer trazer grandes ensinos para nós neste momento. O primeiro ensino é que é preciso não sermos omissos à realização da obra de Deus. E agora, o texto que nós lemos, o rei pergunta a Neemias: o que você me pede? O que você precisa? E Neemias diz, ele orou ao Deus dos céus, porque ele queria pedir tão somente aquilo que era a vontade de Deus. Ele primeiro, naquele momento, quando o rei Artaxerxes pergunta: o que tu queres, Neemias? Então eu orei ao Deus dos céus. Assim deve ser a sua posição quando você se deparar com um quadro desse. Quando a obra de Deus estiver parando, quando as coisas não estiverem acontecendo na sua igreja, da maneira que Deus quer, quando o propósito de Deus não está sendo alcançado, quando aquilo que é o propósito de Deus de restauração, vida, chegar ao seu reino, não estiver acontecendo, quando o povo estiver com dificuldade espiritual, com falta da provisão de Deus, o povo estava em miséria, faltava a provisão de Deus. Então eu orei ao Deus dos céus. E disse: ó rei, se é do agrado do rei, se eu estou sendo neste momento recebido na tua presença, se eu peço o meu pedido que o Senhor me envie a Jerusalém, a cidade dos meus pais, os sepulcros do meu pai estão destruídos, os muros pegaram fendidos e as portas queimadas a fogo. Aproximadamente 12 portas, sendo que 10 de madeira e 2 portas de bronze e ferro. Ao todo, acho que 12 portas. Amados, naquele momento, Deus toca no coração do rei Artaxerxes. Não quero fazer comparação do rei Artaxerxes com a pessoa do nosso Deus. Longe de mim.
Até porque Artaxerxes a Pérsia era um reinado ali voltado a não ao Deus de Israel, ao paganismo e muitos outros deuses. Ele não conhecia o Deus verdadeiro, mas sobre ele havia um poder. E quem podia chegar a ele, Deus colocou a pessoa certa, no momento certo, na hora certa. Deus te colocou em um local para você ser intercessor em favor do povo de Deus. Não importa onde você está neste momento. O que eu quero te dizer neste momento, seja ousado como Neemias. Neemias usou duas armas poderosas: a oração e o jejum. O apóstolo diz que as nossas armas, elas não são carnais, e sim espirituais, e são poderosas em Deus para a destruição de todas as fortalezas. Então, a arma que Neemias usou é a arma do servo, é a oração e o jejum. É duas doutrinas que todo cristão, todo servo de Deus deveria e deve adotar. A palavra diz que agora o rei permite. Neemias, você vai e tal. Permite, mas você precisa voltar com o tempo. Dá-me um tempo para você ir e voltar. E a Neemias disse, já que eu vou, eu estou sendo agora nomeado pelo rei, eu peço que o rei me dê cartas para me passar da lei do rio e apresentar a todos os governadores das províncias que estão ali em volta de Israel, ali em Jerusalém. Eu preciso de uma autorização. Eu preciso de algo que possa comprovar que o rei está me enviando mesmo. Eu preciso da sua autorização para chegar ao rei. Eu também preciso de uma autorização do rei para que eu possa ir a Zafé, que é o guarda do jardim da floresta de Suzã, da fortaleza, do seu reinado aqui, para que eu possa levar madeira também. O rei também dá todas as cartas e Neemias agora chega. A primeira coisa que Neemias ele faz uma viagem de 1.600 quilômetros, a distância de Suzã, a fortaleza, a Jerusalém. Neemias chegando, a primeira coisa é que ele não comenta nada com ninguém, leva os seus homens, os seus cavalos. A palavra diz que o Senhor também nomeou também ali, mandou homens oficiais do exército do rei, homens valentes para ir também nessa restauração. Quando Neemias chega lá, a primeira coisa que Neemias faz de noite é entrar pela porta do vale. Não queremos estar fazendo alegoria àquilo que se define na palavra de Deus, mas queremos dizer que a porta do vale era a porta baixa, era a porta ali onde Neemias escolheu para passar, a porta do vale e a porta do Mondouro, onde havia ali, era a passagem do lixo da cidade outrora, quando a cidade era movimentada e quando a cidade vivia em sua plena glória. Mas com tudo isso, o que eu quero mostrar para vocês, passar pela porta do vale, para o chamado, para a realização de um trabalho de grande importância, como é a restauração das muralhas de Jerusalém, na vida de muitos servos em muitas igrejas, do coração de muitas pessoas, é preciso primeiramente você passar pela porta do vale, que fala da humildade do servo desta última hora. Sem humildade nós não chegamos em lugar algum. A arrogância não agrada a Deus. E ele começa agora, passa por aquela porta do vale, vê a triste situação e agora ele se declara agora em seguida àqueles que estavam com ele, nomeados juntamente com ele. Neemias sai de uma situação privilegiada, como eu disse no texto aqui, mas agora ele está numa situação que, além de nomeado governador, mas é um governador civil, sem, vamos dizer assim, toda a regalia que ele tinha no palácio. Afinal de contas, teria que botar a mão na massa, teria que estar na condição de um líder, mas servidor também.
ele teria que ser exemplo para todos os homens que estavam com ele. A palavra diz que ele agora resolve agora a trabalhar. Ele declara a situação. Ele reúne o povo e começa a dar direcionamento ao povo. O povo precisava de uma direção. Ó, eu estou aqui e nós temos aqui os recursos. Não é fácil, afinal de contas, uma cidade, quando era destruída os seus muros, aproximadamente a cidade tinha muros em volta 4 quilômetros e 80 metros, muros de mais de 10 metros de altura, passava sobre o muro, um caminhão passava sobre o muro, para você ter ideia, a largura dos muros. O trabalho não era fácil. Uma cidade devastada e uma cidade precisando ser restaurada. Mas onde houver um Filho de Deus disposto a realizar a obra de Deus, o nome do Senhor vai ser glorificado. E podemos dizer que o Senhor vai te fazer de um homem honrado na presença dele. O seu comportamento te honrará. E agora ele começa a trabalhar de dia e de noite. E o inimigo agora fica furioso. Sanbalete, Tobias, Gesem e o Arábio. Mas que negócio é esse? Neemias agora, quem é que está procurando o bem desses filhos de Israel? Que negócio é esse? Quem procuraria o bem de Israel? Quem procura o bem de Israel? Quem procura o bem da existência do povo de Deus? Quem procura o bem da existência e da conquista da igreja são aqueles que amam o Senhor. É preciso deixarmos o palácio. É preciso deixarmos a nossa vida boa. E muitas das vezes irmos ao campo, irmos ao trabalho. É preciso colocarmos a nossa própria vida. Paulo diz que ele não tinha a sua vida por preciosa. Então, não temos que ter nossa vida por preciosa. Há uma grande obra que Deus quer realizar através de você. E agora, a palavra diz que ele começa a trabalhar, e houve agora uma fúria do inimigo contra Neemias e o seu comportamento. A palavra diz que aqueles 3 homens, juntamente com os demais ali, que não queriam o bem de Israel, não queriam o bem de Jerusalém, se levanta de maneira com muita revolta, com muita ira. Todas as vezes que você se colocar a trabalhar para o Senhor, que você se colocar na posição de servo, líder, servidor, pode saber de uma coisa: o inimigo vai se levantar. Mas eu quero deixar uma palavra para você: são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. O inimigo vai se levantar, mas lembre de uma coisa: ao seu lado estará o guarda de Israel. A palavra diz que não dormirá o guarda de Israel. O guarda de Israel não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O guarda de Israel não vai dormir, porque o projeto seu é de acordo com o projeto dele. Há, na verdade, uma compatibilidade entre a vontade de Deus e a sua vontade. Bastava que tivesse alguém ali. Se tivesse um homem, o nome dele seria glorificado. Se tiver um homem onde você estiver, se você for esse Neemias, o nome do Senhor vai ser glorificado. E os muros serão reerguidos. As feiras dos muros tirarão. E as portas serão restauradas. A madeira virá. O recurso virá. E o nome do Senhor será glorificado. E eles trabalharam muito tempo, de dia e de noite. O interessante é que uma das mãos havia a ferramenta, de outra mão havia a espada, o escudo, porque era uma guerra, na verdade. Há uma guerra travada. E nessa guerra as nossas armas, elas não são carnais, mas sim espirituais. E são poderosas em Deus para a destruição de todas as fortalezas. Que dentro do seu coração tenha um ânimo, como teve o ânimo de Neemias. E agora, começa agora, com o passar dos dias, houve uma murmuração, com o passar do tempo.
Os pobres começaram a murmurar contra os ricos, porque durante o passar dos anos, eles tiveram que botar as suas vinhas, as suas terras, as suas casas em penhor para se alimentar dos ricos, dos magistrados na época, dos nobres. E eles começaram a murmurar: Neemias, nós estamos aqui realizando a obra, mas nós estamos sem recurso, há uma dívida muito grande, nós estamos passando dificuldade. Como que nós vamos agora dar continuidade a esta obra? Se nós estamos devendo, se as nossas vinhas foram colocadas como um penhor diante dos nobres. Neemias reúne os nobres e conta a verdade. Eu estou aqui, eu deixei um ótimo salário lá na Babilônia, lá na fortaleza de Suzã, no rei Artaxerxes, ele disse, durante do ano 20 até o ano 32, 12 anos se passaram. Eu não recebi pão do governador. Eu não recebi salário do governador. Eu não tive nada, eu vim aqui por amor à obra de Deus. Eu estou aqui por amor à obra de Deus. Eu não tive, durante 12 anos, eu não recebi um salário do governador. Como Neemias colocou no seu coração, o povo em miséria, o povo em dificuldade, a cidade destruída. Como receber salário do governador? Como ter benefícios? Como falar em dinheiro? Eu não recebi nada. Então eu e os meus homens que estão aqui comigo, ninguém recebeu nada. Nós viemos aqui por amor. Nós estamos aqui por amor. Onde você está, se você está por amor, glorifique ao Senhor. Porque os muros serão restaurados. Não havia nenhum interesse de Neemias. Neemias ele foi nomeado como governador, mas simplesmente era o nome. O que mais importava não era a nomeação dele. E ele também abriu mão do salário dele, abriu mão de tudo. Então isso era demonstração de um grande amor, de um homem de Deus. Não sou contra os ministérios, aqueles que estão aí lutando, às vezes passam dificuldade de receber ali, às vezes, uma pequena ajuda para a sobrevivência da sua casa. Agora, quando você entra nesse ministério e você vem com a intenção do glamour, de ser exaltado perante os homens, e ser bem visto, se aparecer, e se enriquecer, e querer o lugar dos palácios, e querer dinheiro, eu quero te dizer que esse ministério é um ministério em ruína. A nobreza de Neemias diante de Deus estava então somente ele querer o bem de Israel. A nobreza de um homem, a nobreza de um servo de Deus está de um ministério onde ele coloca as ovelhas de Deus acima de todas as coisas. O amor pela obra de Deus. É preciso o amor pela obra de Deus estar acima de todas as coisas. Não os meus interesses. Eu não estou interessado em milhões. É a mensagem de pessoas que perderam a direção do Senhor, o projeto de Deus. Mas quem conhece a palavra estão simplesmente fazendo a obra por amor. Volto a dizer, há homens que precisam de socorro, há homens que precisam de ajuda. Outro dia eu fui visitar uma família simples. O Senhor deu uma orientação à vida do irmão que levasse recursos. E essa pessoa, ao chegar chorando, disse: ó pastor, eu quero te dizer que quando eu tinha muitos recursos lá no lugar que eu me congregava, eu era bem recebida, bem atendida. Eu tinha saúde para ir. Todo mundo se alegrava comigo. Hoje eu estou aqui jogada, né? A situação é muito difícil e as pessoas se esqueceram de mim. Enquanto ela sustentava aqueles que estão nos governos, ela era recebida, ela era respeitada, ela era bem atendida. Hoje a situação dela é uma situação muito de tristeza, de miséria mesmo. Mas muitos grandes homens que poderiam ter o comportamento de Neemias esqueceram dessa irmã. Mas o Senhor não esqueceu dela. Isso está sendo contado na eternidade. E a palavra diz que agora Sanbalete, juntamente com Tobias
o Gesem, o arábio, disse: ó, Neemias, desce, vem ao vale de Ono, precisamos conversar com você. Neemias disse: estou fazendo uma grande obra. Qual o motivo de deixar esta obra para ir ter convosco? Cessaria eu, deixaria de realizar esta obra para ir ter convosco? Eu não posso parar. Por 4 vezes esses homens convidaram Neemias para ir ter com ele. Neemias repetiu a mesma palavra. Porque a palavra diz que esses homens tentaram mal contra Neemias. Muitos querem que você saia, que você tire a mão da realização da obra. O inimigo da sua vida quer isso. Os Tobias, os Sabaletes, o Gesem quer isso. A palavra nos mostra que Deus tem uma obra a realizar na sua vida. Vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos, porque eu realizo em vossos dias uma obra que não crereis quando alguém vou-la contar. Assim profetizou o profeta Abacuque. Há uma obra que Deus quer fazer. 56 dias os muros foram restaurados, mas no passar, a palavra diz que foi uma coisa extraordinária o trabalho do povo, o envolvimento de todos, a compreensão de todos. Era todos compreendidos, firmes naquele propósito. E a palavra diz que todos envolvidos e a obra estava sendo restaurada de maneira veloz. O povo trabalhava, porque a palavra diz que o povo inclinava o seu coração ao trabalho. Incline o seu coração ao trabalho da obra de Deus, o nome do Senhor será glorificado. A palavra diz que agora eles restauram ali os muros e ele em seguida restaura as portas. Existem muros a ser restaurados. Existem muros fendidos. Existem portas destruídas. Existe um povo que está precisando de você interceder por ele. Seja como Neemias e não tire a mão da obra. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Não pare, porque o Rei da Glória, quando ele vir com os seus anjos, com os seus arcanjos, quando ele vir para buscar a igreja, ele irá te recompensar pelo trabalho que você está fazendo. Não é hora de descer, não é hora de desfalecer, é hora de estar acordado, é hora de estar vigilante. A intenção do inimigo é sempre sussurrar no seu ouvido, dizer para você parar, que para você não tem mais jeito. Ele tem tentado contra muitos que estão realizando a obra. Falo de mim próprio. Não existe felicidade em ele te ver você falando do Senhor, mas não fale. Não importa do seu passado. Deus está te chamando para a realização de uma grande obra. E quem sai para um ministério da palavra. Estou realizando uma grande obra. E não é Sabalete, não é Tobias, não é Gesem o Arábio, não é o inimigo que vai nos calar. Estamos realizando uma grande obra e os muros serão restaurados e o nome do Senhor será glorificado, porque o muro fala de proteção. O Senhor colocou salvação por muros e anti-muros. Ou seja, agora a glória, a cidade vai alcançar a proteção. E a nossa salvação está no Senhor Todo-Poderoso, aquele que nos preserva. O muro fala de separação. Toda cidade que tinha o muro, ela mostrava que ela era segura, que ela era separada, que ela estava bem provida. Agora poderia, porque Esdras veio antes, 3 anos, construiu o templo, mas o templo sem muro não adianta. Culto sem separação do mundo não adianta. Então é preciso separarmos. Templo sem separação não adianta. Salvação está em você separar. Sede santos porque eu sou santo. Salvação é separação. O evangelho que nós estamos dizendo é o evangelho da separação. Separe a sua vida. Restaure os muros. Restaure as portas. Porque o inimigo não terá poder sobre a sua vida. Porque o Senhor te enviou. Como disse o Senhor a Josué, não te mandei eu. Esforça e tem bom ânimo. O Senhor te mandou para a realização dessa grande obra. Não pare.
Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo. Que a paz do Senhor Jesus, que a palavra do Espírito Santo alcance o seu coração nessa hora. É a nossa oração, é o nosso pedido que fazemos em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos.